Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estar aqui com vocês, hoje dia 7, terça-feira. Eu peço a Deus que nos dê um dia de muita paz, muita esperança, muitas alegrias, em nome de Jesus. E meu muito obrigado, queridos, a todos vocês, por estarmos aqui todas as manhãs, juntos, aprendendo, divulgando, estudando a palavra, isso é muito importante. Meu muito obrigado e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, 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 em nome de Jesus. Que a gente nunca roube a glória de Deus. Tá joia, queridos? E começando, queridos, com a pregação de Billy Graham para hoje, dia 7, é a seguinte: temos confiança diante de Deus. 1 João 3:21. A palavra de Deus nos ensina que a fé se manifesta de três formas. Ela se manifesta na doutrina, no que você acredita. Ela se manifesta na adoração, na comunhão que tem com Deus e com os irmãos da igreja. E ela se manifesta na moralidade, na maneira em que você vive e age. A palavra de Deus também nos ensina que a fé não chega ao fim quando você crê em Jesus e recebe a salvação. Ela continua, aumenta. Ela pode até ser fraca no início, mas fica mais forte quando você começa a ler a Bíblia, ora, vai à igreja e tem a prova da fidelidade de Deus em sua vida cristã. Você aprenderá mais e mais a confiar em Cristo para suprir todas as suas necessidades, em cada circunstância, em todas as lutas que enfrentar. Muito bem, queridos, né? De novo, né? Mais uma aula de Billy Graham para a gente começar o dia, para a gente começar refletindo sobre, sobre Deus e nossa vida, sobre nossa fé, sobre a maneira que a nossa fé se manifesta no nosso dia a dia, né? E hoje, queridos, para a nossa reflexão, a gente continua, como eu disse ontem, falando sobre salvação. E hoje vamos para o livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, 10 e 11. E ele diz o seguinte: salvação é isso. Com todo o seu ser, você aceita o agir de Deus para consertar a situação e pode dizer em alto e bom som: Deus acertou tudo entre mim e ele. E as Escrituras garantem: ninguém que confie em Deus de todo o coração irá se arrepender disso. Amém. Bom, queridos, aqui Paulo ele nos chama a atenção para salvação, nas palavras de Paulo, que salvação é isso, é a gente crer de todo o coração, que Jesus vive entre nós, que Ele ressuscitou, a gente crer, então crer mesmo, piamente nisso, e com a boca a gente falar essas coisas, falar essa afirmação e divulgar essa afirmação, Então, juntando as duas coisas, Aqui não é apenas falar, da boca para fora. Eu creio em Jesus. Tá bom, eu creio. Tá? Não, é muito mais do que isso, Muito mais. É dentro da gente, é no coração, é na alma, é aqui dentro, é internamente. A gente sentir isso do coração, a gente crer nisso piamente, É quando a gente dizer isso só pela maneira da gente falar, que as pessoas que nos ouvirem acreditarem também, virem, elas sentirem da gente a verdade, elas sentirem que estamos falando a verdade, de que acreditamos piamente naquilo. Então é muito mais do que apenas dizer, do que apenas sair pela boca. Não, então é um conjunto aqui as duas coisas, É sentir exatamente, internamente, sentir aquilo forte, verdadeiro, e na maneira que a gente colocar isso para fora, que a gente expressar esse sentimento que vem de dentro, a gente expresse com uma maneira convincente, uma maneira que não há como a pessoa ouvir e não sentir algo diferente. Então é dessa maneira que Paulo se refere aqui, na carta para Romanos.
Então, eu anotei algumas coisas, né? Primeiro, Jesus veio nos salvar, né? Então, que a gente acredite nisso realmente, que Jesus nasceu da Virgem Maria, pela força do Espírito Santo, ele esteve aqui entre nós, de carne e osso, aí ele foi crucificado, no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, né? E fez tudo isso para nos salvar, né? Então, isso é a verdade, isso a gente tem que crer, isso é a porta da salvação. Como diz aqui, né? Paulo já começa dizendo, salvação é isso. Então ele já afirma isso. Nas Bíblias convencionais, essa é aquela passagem que diz assim, com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, né? Então é essa verdade, é esse sentimento que Paulo está passando aqui. Então, a gente crê, né? A gente crê que Jesus vive, que ele ressuscitou dos mortos, que ele vive. Com o coração a gente crê nisso e confessamos com a boca para a nossa salvação. Então, queridos, hoje, né, que a gente reflita bastante sobre isso, sobre o falar, simplesmente falar. Não é a maneira de falar, é a maneira de sentir, é a maneira de crer, é a força de crer, é crer realmente e expressar esse sentimento, expressar essa crença de uma maneira forte, firme, uma maneira verídica, uma maneira que as pessoas que nos ouvirem, elas sintam que realmente estamos falando de uma coisa que aconteceu, de uma coisa que é real, de uma coisa que a gente acredita tanto que é a porta da nossa salvação. Tá bom, queridos? Então que a gente tire essa terça-feira para pensarmos bastante nisso, né? E como anda a nossa maneira de expressar a nossa fé, né? Se a maneira que expressamos nossa fé é a maneira que agrada a Deus e é a maneira que desperta nas outras pessoas o interesse para que sintam a mesma fé que a gente sente. Tá joia, queridos? Que não sejamos, que não falemos, né, apenas da boca para fora. Não, há muita diferença, né? Há muita diferença. Uma pessoa que diz, eu creio em Jesus, sim, eu creio, né? De uma maneira que diz, não, eu creio. Ele esteve aqui, ele ressuscitou, ele veio nos salvar. Jesus nos fez novas criaturas, ele nos salvou, né, para uma nova vida aqui na Terra e nos salvou também para a vida celestial. É muito diferente, tá joia, queridos? Então vamos tirar essa terça-feira para que a gente analise, para que a gente faça uma análise, né, do que a gente, de como estamos expressando a nossa fé. Se a nossa fé realmente é expressa de uma maneira convincente, de uma maneira que realmente venha de dentro para fora e expresse a verdadeira fé que temos em nosso Pai Celestial. Tá joia, queridos? Então é isso. Meu muito obrigado, queridos, mais uma vez, por estarmos aqui todas as manhãs. Meu muito obrigado. Amanhã, Deus permitindo, estaremos de novo aqui juntos, renovando nossa fé, renovando a nossa esperança. E fiquem à vontade para deixar aqui o seu comentário, deixar o seu like, né? Deixe a sua crítica, a sua sugestão, isso é muito importante. Isso faz parte também para que a gente cada vez mais cresça, cada vez mais desenvolva, né, uma maneira mais clara e mais segura e mais firme da gente aprender e divulgar a palavra de Deus. Tá bom, queridos? E a oração, né, para esse dia de hoje, para terminarmos, o dia 7 de dezembro, é a seguinte: oração do dia. Tua palavra me ensina como tu desejas que eu creia no teu amor e no teu poder. Louvo o teu nome, meu Senhor e Redentor. Amém. Bom, queridos,
Vocês me desculpem, hoje teve de novo a participação aqui da nossa cachorrinha, a Pandora. Ela hoje também está meio inquieta. Outro dia ela apareceu aqui, né? Ela pôs a carinha aqui, eu ia falar alguma coisa, acabei não falando. Hoje ela está inquieta, está dando os gritinhos delas aí também. E espero que isso não tenha atrapalhado, tá bom? Meu muito obrigado então, queridos, mais uma vez. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima terça-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde, nos ampare, em nome de Jesus, que Ele nos dê muita sabedoria, em nome de Jesus. Então tá bem, queridos, muito obrigado, fiquem todos com Deus e não esqueçam, importa agradar a Deus sempre, 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 em nome de Jesus. Tchau, meus queridos, fiquem com Deus, Deus abençoe. Tchau, tchau.